Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler as Escrituras em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pai Celeste, pedimos a Ti nesse instante que orienta cada um de nós, que falamos, que ouvimos, que tenhamos a proteção do Senhor manifestada em nossos seres humanos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Pensei em tomar apenas uma palavra, o incrédulo, mas eu quero completar porque isso parece que dá um choque maior. O incrédulo é a semente da sede. Sempre controla o ser humano, ou é a fé, ou é a dúvida, que é a incredulidade. É crer ou não crer. Quem crê é filho de Deus. Aquele que não crê é filho da serpente. Por isso Jesus disse, aquele que não crê já está condenado. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então vamos pensar um pouquinho dentro desta escritura que lemos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu tenho dúvida de que aquilo que Deus falou, se eu duvido daquilo que Deus fez, se eu duvido daquilo que Deus disse que faria, e eu penso que Ele não fez, e aquilo já foi feito, e mantenho incrédulo, isto prova de quem eu sou filho, de que descendência eu vim. Então é bom para nós meditarmos, nós todos, né? Para começar, lá atrás, a serpente era um animal quase igual ao homem. O profeta diz que tinha até um lugar para a alma, mas não tinha alma. A alma foi para o ser humano, a capacidade, o livre-arbítrio para poder escolher. Está no ser humano e não está nos animais. Por isso a serpente, sendo o animal mais astuto daquele tempo, porque não existe mais. Esta serpente não existe mais. Por ela ser a mais astuta, só entrou o pecado no mundo e Deus a desfez. E ela passou a rastejar. Mas antes, a Bíblia diz que ela andava em pé. A Bíblia diz, e disse a serpente à mulher. Então, a Bíblia diz que a serpente até falava, e que ela andava em pé. E que tinha um lugar para a alma, mas não tinha alma. Isto mostra muitas vezes o tipo de mensagem que cada um prega, que é uma mensagem sem alma, é uma mensagem animal, que quando tem alma é um ser humano, se não tem alma é simplesmente um animal irracional. E é tempo de cada um de nós despertarmos
para ver de onde nós viemos. Porque isso já é lá do princípio, do Gênesis. Nós temos as duas sementes, a semente de Deus e a semente do diabo. Você tem a semente do homem, porque o homem duvidou da palavra e deu lugar e ouvido à sua mulher, que tinha dado ouvido à serpente, certo? Então, irmão Branham fala que na semente da serpente, ele diz: a Eva disse, a serpente me enganou. Eu estou aqui com o parágrafo, a semente da serpente, 136, para quem gosta de examinar, como gosta de examinar a Bíblia, também está em Gênesis 3:13, onde ele diz, a serpente me enganou. Aí o irmão Branham diz, você sabe o que significa enganar? Significa deflorar. Então, o diabo nunca lhe deu uma maçã. A serpente me enganou. Então a maldição veio. Quando enganou, a deflorou. Eu quero usar isso também, aplicar no espiritual, porque isto é uma verdade. A mensagem de Deus, ela deve tomar a nossa mente virgem e deflorar essa mente. Deve tomar nosso coração virgem e deflorar esse coração. Quer dizer, fazer uma entrada. Isto é o deflorar, fazer uma entrada. E a palavra tem que fazer isso, ela tem que entrar em cada um de nós. Agora, a palavra não vai te enganar. O que te engana é uma serpente. E é um pregador que tem o mesmo instinto da serpente, que vai te enganar. Mas você não pode ser enganado. O eleito não é enganado. A Bíblia diz, se possível fora, enganaria até os escolhidos, até os eleitos. Mas não tem capacidade de enganar o eleito, porque o eleito não duvida, o eleito não é um incrédulo. O eleito tem fraqueza, o eleito peca, o eleito falha, mas ele não é incrédulo. Isto é importante nós saber, que muitas vezes o atributo do pecado está agindo em nossos corpos, está nos atormentando. É como William Branham disse, o pecado não é fumar, beber, adulterar. Ele diz, não, isso são atributos do pecado. Pecado é incredulidade. O indivíduo que fuma é porque ele é um incrédulo. O indivíduo que adultera é porque ele é um incrédulo. Mas eu sei que crente fez isso. Não, só tem título de crente. Ele é um incrédulo, certo? Porque isto é claro para nós, é bíblico para nós vermos tudo isso. Então o pecado, diz o profeta, não é fumar, beber, adulterar. O pecado é incredulidade. A incredulidade é que é o pecado. O indivíduo deixa o seu coração virgem ser deflorado pela serpente e penetrar uma mensagem, uma doutrina anti-escriturística, antibíblica, enganadora. É o mesmo que aconteceu com Eva. Eva trouxe um Caim daquilo. E você acompanha na Bíblia, o caminho de Caim não é bom. A trilha de Caim não é boa. E vem lá do princípio. Por quê? Porque o seu pai também não prestava. Certo? O Caim não fazia coisa boa porque o pai também não prestava. O pai não era Adão. Tem gente que ainda pensa que Caim é filho de Adão. Ele é só filho de Eva. Eva foi deflorada, enganada pela serpente, e a serpente gerou um Caim nela. É porque o povo tem medo, porque pensa que serpente é a que nós vemos hoje aí, essas cobrinhas, né? Não, a serpente naquele tempo era como um homem. Só faltava a alma, certo? Mas era como um homem, pensava, arrazoava, ao ponto de conversar e dizer, foi assim que Deus disse. Ela sabe arrazoar, a serpente. Então, quando você tem revelação
da mensagem que o profeta pregou e vê o que a serpente foi lá atrás, aí você vê o que a serpente gerou. Aí a serpente gera um Caim, e aquele Caim, a sua vida totalmente distorcida da verdade. Era um adorador, era um que adorava a Deus também. Ele estava fazendo algo para Deus, adorando a Deus. Contudo, ele era um filho da serpente, certo? O Caim era um filho da serpente com a Eva e não filho de Adão. Então ele mostrou sua natureza, ele irou contra seu irmão, ele matou seu irmão, porque a morte não é apenas a paulada como ele fez lá atrás. A morte não é a espada apenas como faziam os guerreiros. A morte não é apenas em tiro, certo? Como faziam no Bang Bang, no Oeste, né? No original. Não, a morte é você odiar um irmão, a Bíblia diz, você já o matou. Odiando o seu irmão. E tem hora que as pessoas odeiam gente da própria família. Você pensa bem. Então, a gente tem que aprender o que Deus está orientando. Nós temos gente ruim, nós temos gente má na família, mas nós temos que aprender a ser os verdadeiros cristãos para não odiarmos estas pessoas, nem de dentro da família, nem os de fora. Certo? Porque só de odiar você já é um assassino. Você tem aquela mesma sina de Caim, aquilo veio lá de trás. E ele odiou seu irmão, o perseguiu e o matou. Mas vamos prosseguir aqui. Em Gênesis 3:13. E disse o Senhor, Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Segundo aos Coríntios 11, verso 3, Paulo diz, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Paulo já estava falando de uma serpente no seu dia, enganando com astúcia, não trazendo um filho natural, como a Eva trouxe, mas corrompendo a igreja, deixando entrar na igreja uma semente, como a Eva deixou entrar uma semente animal nela, porque era o único animal que podia misturar com a raça humana. Hoje não existe mais, porque a Bíblia diz que Deus quebrou os ossos dela, e agora diz, rastejarás sobre o seu ventre. Antes andava em pé, agora rastejarás sobre o teu ventre. Então, ela já foi amaldiçoada. Por isso você vê que o incrédulo, ele vem da semente da serpente. O incrédulo, ele vem de Caim. Ele pertence a essa raça que Caim propagou depois que ele uniu com uma de suas irmãs e propagou essa raça incrédula. Agora, quando fala incrédulo, você pensa, incrédulo é aquele ali do mundo que não... Não, o incrédulo é aquele que adora a Deus, não com a adoração verdadeira. Ele adora a Deus. Caim adorava a Deus. Caim fazia um altar, Abel fazia um altar, os dois adoravam a Deus. Só que Abel tinha revelação do que ele fazia, Caim não tinha revelação. Abel tinha fé no que ele fazia. Ele era um revelado. Caim não tinha fé. Caim era um incrédulo. Ele era filho da incredulidade, que a sua mãe passou a descrer na palavra de Deus e ouviu a serpente e creu na serpente. Quando um crente faz a mesma coisa, ele descrê da palavra de Deus e crê na palavra de qualquer igreja, só porque a igreja é boa, é bonita, faz coisas maravilhosas, tem curas e tem milagres, tem sinais e aplica um monte de prosperidade na vida das pessoas, mas as pessoas não veem que elas têm deixado entrar nelas, através da audição, uma semente
ouvindo a semente da serpente. E aquilo entra e vai gerar o quê? Incredulidade. Constantemente, as pessoas passam a descrer na palavra de Deus, no que Deus está fazendo no momento. As pessoas creem que Jesus morreu. Continua crendo. Jesus, sim, Jesus morreu. Mas Jesus é de 2000 anos atrás, é fácil crer. É fácil crer em Moisés, lá atrás, 4000 anos atrás, é fácil crer. Certo? É fácil crer em Noé. Isso é fácil crer. Eu quero ver nós crermos naquilo que Deus está fazendo no momento e deixar que esta palavra também entre em nós pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui é impossível agradar a Deus sem fé. Então, a vida do cristão não é uma vida de dúvida, é uma vida de fé. Ele pode não alcançar as coisas, mas ele busca com fé, certo? Ele crê. Porque não é questão, eu não alcancei, eu não tenho fé. Não, eu não alcancei, eu tenho fé. Pronto. Eu não recebi isso e eu tenho fé. Por que eu tenho fé? Porque eu creio em Deus. Ele já disse que aquilo é meu e é meu pela fé. Agora os outros querem ver sinais em nós. Nós mostramos, eu não andava, estou andando, eu não enxergava, estou enxergando. Podemos também aplicar tudo isso no espiritual. Eu não andava com a palavra, não andava correto, estou andando, certo? E eu não ouvia a palavra da forma correta, eu estou ouvindo, eu não via, e eu estou vendo. Então tudo isso vale a pena. Mas vamos acompanhar os passos do incrédulo. Você não pode falar em incredulidade sem falar em Caim. Não pode falar em Caim sem mexer no pai dele. E você tem que descobrir o pai dele, a serpente. Você não pode falar na serpente sem saber que existe um diabo, no qual tinha que entrar numa serpente para poder causar todo o dano que nós temos em toda a humanidade. Mas o incrédulo é a semente da serpente. Escuta mais um pouquinho o que diz o profeta aqui. Perguntas e respostas número 9, parágrafo 182. Ali estava Jesus, o pregador do evangelho, pregando na cruz. Que a sua vida, ali na cruz, ele estava pregando, ele não abre a boca, em silêncio. Os braços abertos, suas pregações, porque os outros te machucar, os outros te bater, e você não abrir a boca, é uma pregação. Ele estava fazendo uma pregação em silêncio, que dificilmente a gente aguenta. Quando dá um tapa na nossa cara, nós queremos revirar a cara do outro também. Porque isso está na nossa natureza humana. E Jesus veio dar o exemplo para nós. Por isso ele pôde dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A vida inteira a gente fica pedindo, Senhor, me dê mansidão, eu quero aprender contigo. Se eu for aprender com meu pai foi bravo, mas eu não quero aprender com meu pai, minha mãe também, mas eu quero aprender com o Senhor. Eu não quero aprender com meu pastor também é bravo, eu quero aprender com o Senhor. Então Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a gente tem que continuar aprendendo com ele. Escuta aqui para você ver. E ali estava Satanás regressando ao inferno também, quando Judas estava morrendo. Satanás regressando ao inferno, levando consigo a semente da serpente, o incrédulo. Então a semente da serpente é um incrédulo. Aquele que não crê na palavra que Deus manifesta no dia que você vive. Nós temos que ver o que Deus está manifestando hoje. Eu creio. Tem hora que eu creio, eu não consigo seguir, mas eu creio. Porque isso é uma coisa tremenda para nós. Eu falei, eu não creio, aí eu sou incrédulo. Mas eu creio, mas eu não tenho força. Eu creio, isso é verdade. Eu creio, eu defendo isso na minha casa, eu defendo isso na rua, eu defendo isso no meu trabalho, eu creio. Se alguém falar contra isso, eu sou contra eles, porque eu creio nisso, entende? Mas eu não tenho força para viver isso. Muitas vezes é isso que acontece. Mas o crente, ele já está lutando para um viver melhor. Eu creio e estou fazendo o possível de mostrar, através do meu exemplo, da minha vida, a minha fé.
Eu quero expressar para os outros a minha fé. Então, se Satanás estava regressando ao inferno na morte de Judas Iscariotes, levando consigo a semente da serpente, porque a semente da serpente vem assim: você vai a Caim, você vem caminhando por todo o Velho Testamento, você passa até por Balaão, você vem a Judas Iscariotes, você vem ao falso profeta e vem morrer aqui na besta nos últimos dias. É o trilho da serpente. E muitas vezes o profeta diz: eu vou pregar o trilho da serpente. Mas é isso daí, ele começa lá no Gênesis, fazendo um trilho. Aquela trilha da serpente, desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele está fazendo isso através do quê? Do incrédulo, do que combate sempre a verdade de Deus no dia que Deus está manifestando. Então, ali estava, escuta aqui, ali estava Deus regressando ao céu, que era Jesus, levando consigo um pecador arrependido. E aí, que é a semente da mulher. Você vê que Deus teve que vir numa carne para poder nos perdoar, nos salvar, ser nosso parente redentor, e o parente redentor tinha que ter carne e sangue que nem nós, tinha que ser corpo igual nós, e só que ele não era aquele que viveu no pecado, mas ele representava o pecador. Jesus estava representando a mim, representando a você, mas ele subiu como um pecador arrependido, e é a semente da mulher. Isso é o profeta que está dizendo. Então aí você vê o trajeto: o incrédulo é a semente da serpente. Eu tenho mais outro parágrafo aqui para vocês, mas deixa eu ler um pouquinho as escrituras. Tenham paciência comigo. Eu pensei em fazer alguma leitura aqui, só para nós podermos ver mais claro o caminho que o incrédulo passa e o crente também. Aqui em São João 8, verso 36 em diante: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Eu quero que vocês guardem isso. O próprio Jesus olhou para eles e viu que a geração deles eram gente boa. E Jesus não estava enganado. Mas vamos mostrar dois lados aqui. Jesus dizendo para eles: bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. A mensagem de Jesus não entrava nos judeus, não entrava nos escribas, não entrava nos fariseus. Então ele diz: vocês são descendência de Abraão. Mas tem uma coisa: vocês procuram matar-me porque a minha palavra não entra em vós. É a mesma coisa hoje. A palavra do dia não entra no povo. O novo nome não entra neles. E eles procuram matar a influência desta palavra constantemente, porque esta palavra não entra neles. O novo nome não entra neles. A revelação do dia não entra neles. É o que acontece. Aí Jesus continua: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Agora, Jesus tinha falado que eles eram da descendência de Abraão, e Abraão não fazia isso. Então aí já começou a mudar a coisa. Quando eles começaram a mostrar a incredulidade, responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: agora já põe dúvida. Aqui atrás Jesus está dizendo: sois descendência, bem sei que sois descendência de Abraão. Aqui no verso 37. No verso 39, ele diz: respondendo, disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Tem hora que a pessoa mostra uma cristandade, mostra, essa é verdade. Jesus mesmo diz: pelo que vocês fazem, pelo zelo que vocês têm pela lei, por tudo que vocês fazem aí, olha, vocês devem ser filho, descendência de Abraão. Aí quando eles já deram contra Jesus, Jesus mostrou para eles de quem eles eram filhos. Se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim,
homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Aí Jesus começou a já mostrar para eles de onde eles eram, de onde eles vieram. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Era a única coisa que eles tinham. Eles eram gente boa, gente moralista, e disse para Jesus, nós não somos nascidos de prostituição. Se você notar a crítica que eles faziam com respeito a Jesus, dizer que Jesus tinha nascido de prostituição, então eles queriam acusar Jesus de um nascimento errado, falando deles, nós não nascemos em prostituição, temos um pai que é Deus. Aí parece que você tem que crer. O próprio Jesus que era Deus, eles falando, temos um pai que é Deus e Jesus é Deus, e eles estavam ali procurando matar a Jesus e dizendo que Deus era o pai deles. As pessoas hoje dizem, Deus é meu pai, Brana é meu pai na fé, e procuram matar aquele que crê na palavra e expressa o que é Brana. Brana é perfeito, perfeição, é a palavra que foi dada para nós nesse tempo final, através da própria mensagem do profeta. Mas quem é o inimigo da mensagem? Você não vai encontrar muitos inimigos, o povo lá do mundo. O inimigo está dentro de casa. O inimigo está dentro da casa de Adão, o Caim. O inimigo estava dentro da casa de Abraão. Dentro da casa de Abraão. Dentro da casa de Jacó. Ali estava o inimigo ferrenho, o Esaú. E a Bíblia chama ele de reprovado. Olha, um homem dentro de um casal bom, o casal perfeito, mas teve um filho que era reprovado por Deus. E foi o seu primogênito ainda, que era o mais benquisto naquele tempo, que Deus escolhia. Agora aparece o primogênito, Esaú, e o Jacó vem agarrado no calcanhar dele. Que eles eram gêmeos, veio o Jacó agarrado no calcanhar dele. Então, você vê que o reprovado sempre está perto do eleito. Aí você vê Jesus e Judas. Você via lá atrás Moisés, Balaão, Jesus e Judas. Você vê o Espírito Santo sendo derramado no dia de Pentecostes e o Espírito Anticristo também sendo derramado naquele tempo. Então, em cada tempo, Deus faz algo, o diabo faz também. Você não pensa que ele para de fazer. Ele está fazendo também. Sempre através da incredulidade naquilo que Deus está fazendo. O diabo foi incrédulo no que Jesus estava fazendo para nos salvar. Logo em seguida, o diabo foi um incrédulo e arrumou seus adeptos. Porque o diabo tem adepto e Deus também tem seus adeptos, seus membros. E o diabo arrumou seus adeptos que não cria no que Brana pregou. Até hoje o diabo tem seus adeptos dentro da própria mensagem de William Branham, porque tem que estar dentro do lar, tem que estar dentro da mensagem. O reprovado não está lá fora, o reprovado está dentro. Entende? Você pega do Gênesis até o final aqui, ao Apocalipse, você vai ver, o reprovado está dentro. Você vai encontrar aquele que crê e aquele que não crê. O que não crê está sempre mostrando o seu lado de dúvida. E é por isso que nós tomamos esse título. O incrédulo é a semente da serpente. Porque ele não crê no que Deus está fazendo no dia que Deus está operando. É a mesma coisa hoje, como Deus está operando hoje, a maneira que Deus opera, através só de mostrar a palavra. Aí você vai ter o incrédulo. Qual o incrédulo? Aquele que está dentro da própria mensagem. Porque o incrédulo estava dentro do lar de Adão, dentro do lar de Jacó. E assim você vai vendo até dentro da mensagem de Branham, dentro da tribo. Jesus e Judas, diz William Branham, que eles eram da mesma tribo. E ali tinha que ter o crente, Jesus, e o incrédulo, a semente da serpente. Como teve lá no início Caim
e o Abel. O Abel, o crente, o Caim, o incrédulo. O incrédulo, mas que faz sacrifício. O incrédulo que também procura adorar a Deus segundo sua mentalidade, segundo sua formação, segundo a adoração que o seu pai lhe está inspirando. Que você tem que ter um pai que é Deus te inspirando para um verdadeiro holocausto, ou tem que ter um pai falso como Caim, para poder te inspirar, para você fazer um holocausto sem revelação, uma oferta sem revelação. Mas presta atenção, vamos descobrindo a natureza dele aqui. Aí Jesus fala para eles, em São João 8,41, vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus não estava falando de uma forma que eles não entendiam. Pois a samaritana entendeu, o Pedro iletrado entendeu, o ladrão da direita entendeu, a prostituta entendeu. Por que o crente do dia não entendeu? Então você vai ver, uma prostituta tinha semente de Deus e um sacerdote tinha semente de Caim. Uma prostituta foi crente, largou da prostituição, e o sacerdote não largou de pregar contra. Ele mostrava de quem ele era filho. Vem de longe isto. Aí Jesus olha para eles e diz, vós tendes por pai ao diabo. Jesus já os identificou, claro. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Aí você vai ver lá no princípio, quem foi o primeiro homicida? Quem é que matou? Está aqui, ele foi homicida desde o princípio. Jesus está dizendo para eles, quem é o seu pai? Ele diz, o diabo. Vós tendes por pai o diabo. E eu vou mostrar para vocês a linhagem, a trilha, por onde esse diabo vem passando desde o princípio. Ele diz aqui, ó, ele foi homicida desde o princípio. O primeiro homicídio foi Caim, que matou Abel. É o primeiro homicida. E não se firmou na verdade. Ele podia ter mudado naquele tempo. Caim podia ter olhado assim e disse, espera lá, Abel, o que você faz está agradando a Deus. Então eu vou largar de fazer o que eu faço, rapaz. Eu vou largar de fazer o que eu faço. Eu vou fazer o que você faz. Porque o que você faz está agradando a Deus. Eu estou vendo que eu faço um altar, eu faço de tudo e Deus me reprova. Então, e você está sendo aceito. O que ele tinha que fazer? Mudar de altar, mudar de adoração. Mas como mudar? Ele é semente da serpente. Ele é filho do diabo. É pesado, mas essa é a verdade. Como mudar? A gente faz um papel, um drama aqui. Ele podia ter feito isso. Vou mudar. Abel, agora você matou o cordeiro, partiu ele, pôs em cima do altar e Deus aceitou. E eu aqui com frutas, com banana, pera, maçã, abricó aqui assim por dentro. Ele não me aceita. Eu estou com um altar bonito, ele não me aceita. Vou fazer o altar igual ao seu. Não, ele foi contra. Ele irou. O que esse povo devia fazer, ele deveria saber que sempre Deus aceita o sacrifício correto no dia. E sempre tem duas alas fazendo sacrifício. Tem a ala de Caim e a ala de Abel, sempre fazendo sacrifício. Os cainitas deveriam dar uma olhada. Eles disseram, vocês estão certos com essa mensagem. Nós não sabíamos que o cordeiro tinha saído do trono, agora vocês pregaram e saiu mesmo, eu já examinei, está certo com a mensagem. Olha, vocês dizem de um novo nome e a gente não crê, que é o incrédulo, né? A gente não crê nesse novo nome que vocês pregam, Brana, novo nome de Deus. Não, a gente não crê, mas olha, você está provando.
Está provando na mensagem, provando na Bíblia. Jesus disse que ele teria um novo nome. E é exatamente nesse tempo, no fim dos tempos, ele teria esse novo nome. Eles poderiam dar uma examinada e dizer, mas vocês estão certos, nós vamos mudar de pregação. Nós vamos pregar agora que o novo nome é Brana também. Eles não conseguem. Esses Caim não conseguem. Esses incrédulos não conseguem. E da onde veio o incrédulo da casa de Adão? Da onde veio o incrédulo da casa de Jesus e Judas? Da onde veio o incrédulo da igreja primitiva? Começou a igreja primitiva e o incrédulo ficou ali dentro. Da onde veio o incrédulo da casa de Brana? Eu posso falar isso claramente da casa de Brana. O incrédulo, a revelação, vem dentro da casa de Brana, fazendo sacrifício também, apresentando culto a Deus em nome de Brana, dizendo, Brana é profeta, Brana foi isso, Brana foi aquilo, e ao mesmo tempo criticando e falando contra novo nome Brana, quando o próprio Brana deixou claro na mensagem, você sabe o que significa Brana? Perfeito, perfeição. HM faz parte do nome de Deus. Então, se HM faz parte, o nome é Brana. Eles nunca perceberam isto. Abraão restaurado 45. Hoje ele é Deus Jeová na minha carne, diz William Brana. Eu não vou falar, hoje ele é Deus Jeová na minha carne, foi na carne de Brana. Hoje ele é Deus Jeová na noiva, entende? Na esposa. O povo que crê nesta mensagem, que não é mais o incrédulo, ele vai continuar combatendo o novo nome, ele tem que combater porque ele é um incrédulo, a trilha dele vem lá de Caim, ele é um assassino espiritual, ele não vai, olha, na verdade eu tive crente que queria me dar um murro na boca, como eu não sou bobo, nunca quis encontrar com ele, certo? Eu não. E é crente da mensagem. Qual mensagem? Do profeta. Ah, que gracinha. Se não é Caim, então eu não sei quem é. Como pode um crente da mensagem do profeta dizer que vai dar um murro na boca do outro crente? É o mesmo espírito lá de trás. Não mudou, eles estão mostrando, mas vocês estão crendo na mensagem do profeta, deixa eu ler isso aqui outra vez, então vocês estão crendo na mensagem do profeta, bem sei que sois descendência de Brana, porque vocês creem na mensagem do profeta, aí você começa a pregar para eles, eles começam a ir contra, aí você tem que dizer, responderam-lhe eles, nosso pai é Abraão, Jesus disse, olha assim, Brana fosse o vosso pai, vocês fariam o que Brana fez. É eu que tenho que pregar isso aqui agora, entende? Você diz, não, você falou errado. Não, eu quero falar desse jeito. É a aplicação que nós temos, porque é o mesmo espírito nesse tempo, tanto o espírito de Jesus com o novo nome e o espírito de Caim, da semente da serpente, do incrédulo, que está caminhando contra. Sempre Deus teve um homem. Você vai ver na Bíblia, sempre foi um Noé. Não tinha mais ninguém. Foi um Moisés. Moisés teve que morrer para poder ser um Josué. Foi um Elias. Elias teve que ir embora para ser um Eliseu. Sempre foi assim. Aí você vê, é um João Batista. Aí João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua. É um Jesus. Então você vê, é um Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes. Não é dois. E aí vem cada mensageiro nas eras da igreja, para nós que conhecemos um pouquinho da história das eras, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. Então você vê, quantos homens? Um em cada era. Sempre foi um em cada era. Mas até Brana, tudo bem. Brana era um só homem, mas depois de Brana tem um só João. Vocês têm que achar, no mundo inteiro, vocês têm que achar, eu sempre digo, se José Brana é o João, fica com ele.
Porque o João comeu o livrinho, se o José Brana comeu o livrinho, até eu fico com José Brana. Quem diz que não? Se eu souber, irmão José Brana comeu o livrinho. Se ele comeu o livrinho, a era terminou. Se ele comeu o livrinho, o Cordeiro saiu do trono. Se ele comeu o livrinho, o sétimo anjo foi revelado. E o sétimo selo também. Se ele comeu o livrinho, os 7 trovões já foram revelados. Se o irmão José Brana, não estou falando mal, estou dizendo se ele comeu, então eu estou com ele. Se ele comeu o livrinho, se José Brana é o João de Apocalipse 10, 8 a 11, então ele tem um novo nome. Ele vai pregar para nós um novo nome. E eu vou estar com José Brana. Qualquer dia você fica sabendo que eu estou com José Brana. O dia que o José Brana pregar. Tudo isso aqui que Brana pregou. Do contrário, vós sois descendência de Brana. Mas vocês estão procurando matar-me. Vocês estão procurando matar a influência da palavra do dia. Este é o problema que acontece. Então deixa eu encerrar aqui esse pedacinho. A gente vai falar, por Simão Brandes, a mensagem, a trilha da serpente, é umas 4 a 6 horas de mensagem. A gente que não tem experiência vai começar a falar um pouquinho da trilha da serpente. Isso daqui tem tantos versículos para mostrar. Pensa bem se Brana tivesse pregado. Ele disse que ia pregar, mas morreu. Então nós estamos pregando aos pouquinhos aqui. Aos pouquinhos nós estamos ensinando as pessoas. Aí Jesus falou para eles, para os próprios judeus: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele profere a mentira de que William Branham vai ressuscitar para revelar selo, para revelar trovão, para revelar novo nome. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E você pensa que eles voltam atrás? Esse povo da mensagem que prega que o irmão Branham vai ressuscitar para revelar 7º selo, 7 trovões, novo nome. E você pensa que eles voltam atrás? Não, eles não voltam atrás. Eles vão continuar pregando isto que o irmão Branham tem que fazer. Você pode mostrar, está na mensagem do profeta. Nós temos as mensagens do profeta que mostram que os 7 trovões foram revelados. E o que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Tão fácil. Laodiceia 38. É fácil essas coisas. Então, é fácil a revelação do novo nome, está na mensagem do profeta. Quem foi que diz Brana é perfeito? Perfeição. Falando do nome, não do homem Brana, mas do nome. Porque o nome é o novo nome de Deus. Ele diz, é perfeito, perfeição. Como que eles vão querer dizer ainda de que nós temos uma doutrina do diabo? Dizendo que o novo nome é Brana, o profeta deles. O pai deles. Então não é pai deles. Então Brana não é pai deles. Se fosse pai deles, então vocês me amariam. Porque eu também vim de Deus para pregar essas coisas. Eu vim de Deus para poder te esclarecer essas coisas. Não sou melhor que você. Sou pecador igual a você mesmo. Mas esta é a verdade. Ele diz, mas porque vos digo a verdade, não me credes. Você fala a verdade, mas eles não podem crer nessa verdade. Olha, irmãos, o caminho aqui até é longo, mas eu não quero prolongar mais. Que tem muito o que pregar sobre isso. Você quer ver mais um parágrafo? Eu já disse, o incrédulo é a semente da serpente. O irmão Branham diz assim, o incrédulo era uma cobra para começar. As pessoas, eu nunca vi isso na mensagem, então fica vendo. Hebreus capítulo 7, primeira parte, parágrafo 170. A velha senhora serpente levantará a cabeça e dirá, bem sabe de uma coisa, se eles vão pregar desta maneira, contra os archotes e coisas, isso me atinge. A velha serpente sempre vai dizer, se eles vão pregar com respeito ao novo nome, que eles estão ensinando, Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome, olha, eu não creio nisto, esta é a velha serpente.
Então eu vou ficar longe desse grupo de santos roladores. Isso é tudo o que ela deve ser, falando da velha serpente. Aí ele diz assim: você era uma cobra para começar. Isso é exatamente certo. Você era uma cobra. A cobra é uma descendência, está mostrando a descendência da serpente. Falando de cobra, irmão Brana usa a expressão cobra e a Bíblia usa a expressão serpente, como eu vou ler aqui agora. Mateus 3,7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras. Cobra. Raça de cobra. E João Batista falando para eles: ó raça de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Agora você vai na Bíblia e vê para quem era que João estava dizendo raça de cobra. Não era para a prostituta, não era para o ladrão, não. Aqui ele já sabia que estava fazendo a coisa errada. Ele estava olhando para os crentes, que assistiam às igrejas do dia, que estavam na sinagoga, que tinham seus sacerdotes, e ele estava dizendo: raças de víboras. Você acha que eles iam gostar disso? Eles iam gostar de João, irmãos? Quem ia gostar de um pregador daquele? Se eu chegasse para você assim: vocês são raça de víbora. Você falou: eu não voto mais dizendo, você é doido. Me chamou de raça de serpente, raça de cobra. E foi o que João fez, raça de víbora. Aí depois diz: produzir, pois, fruto dignos de arrependimento. Em Mateus 33, Jesus Cristo diz assim: serpentes. Para quem? Os religiosos do dia. Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Está aqui, ó, Mateus 23, verso 33. Olha, eu tenho muita escritura aqui para ler, mas eu não vou ler tudo. O nosso tempo se vai e a gente precisa dar uma parada. Mas o incrédulo é a semente da serpente. Se você não crê que Deus é um, você é a semente da serpente. Se você crê que o Pai é um e o Filho é outro, você é da semente da serpente. Se você crê em Santíssima Trindade, é semente da serpente. Tem que ver isso. Se você crê que Brana apenas foi profeta e que não revelou o Apocalipse, como está escrito, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, 7. Se você não crê que Brana revelou todo o mistério e diz: não, ele foi para a tumba e deixou o sétimo selo, deixou os 7 trovões e deixou a visão da tenda e terceira puxada. Não, isso vai mostrar que você é um incrédulo, você é da semente da serpente. A coisa tem que ser dita clara, não adianta querer enganar. Isso é a verdade. E a semente da serpente sempre perseguiu. Desde o princípio, perseguiu, matou. O Jacó, ele teve que correr, porque o irmão dele queria matá-lo. Irmão, como é que o irmão quer matar o outro? Não pode, só pode ser, tem que ser da semente errada. O rapaz quer matar o outro. Ah, mas ele me enganou. Não pode que te enganou, mas matar não, você pode chegar para ele e descascar o verbo, né? E falar para ele: olha, você tem sido um homem mau, de mau caráter, você tem feito isso comigo, você enganou meu pai para receber a minha bênção. Mas não, ele falou: não, eu vou matá-lo. É uma qualidade da semente da serpente. Vou matá-lo. E você sabe que se não fosse Deus entrar em cena, antes que Jacó fosse morto ou encontrasse com Esaú, seu irmão, o que Jacó sentiu? Deus chamando ele para a terra dele. E diz: agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cruzar o val de Jaboque. E largou a mulher, largou filhos e foi do outro lado do rio e orou a Deus até que Deus mudou o nome dele e a natureza dele. Tem hora que nós, os crentes, estamos precisando disso.
Entende? Nós, os crentes, precisamos de orar a Deus para mudar a nossa natureza. Esaú não queria mudar a natureza, não. O pensamento de Esaú era matar a Jacó. Mas como Jacó orou a Deus, transpôs o vale de Jaboque, orou a Deus, foi mudado, transformado, Deus deu um novo nome para Jacó e diz: agora você não chama mais Jacó, e sim Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha, Jacó saiu do vale de Jaboque crendo: meu irmão não vai me matar. Porque o anjo falou para ele: lutasse com Deus, muito bem, ele foi abençoado, e com os homens, que era o irmão dele. E ele foi vitorioso. Depois ele foi encontrar com o irmão dele não matou ele, porque ele já tinha recebido a bênção ali atrás. A gente precisa desta bênção do vale de Jaboque para mudar a nossa natureza, porque se nós encontrarmos com algum irmão inimigo, Deus já tem nos dado o livramento, como deu para Jacó. Diz: você agora não chama mais Jacó, trapaceiro, mas agora você é Israel. É um príncipe com Deus. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos cada dia para podermos viver a sua palavra, agir de acordo com esta mensagem, como ela tem sido manifesta neste tempo final, através do seu profeta, William Branham, que deixou as coisas claras, toda revelada, porque sua palavra diz que ele revelaria o mistério. E nós não somos um grupo de incrédulos, nós somos o crente que crê naquilo que a Bíblia diz que o Senhor faria, e o Senhor fez. E depois disto, ainda a sua palavra diz que João iria ao anjo e tomaria dele o livro, e comeria o livro, e seria aquele livro doce na boca, amargo no ventre. Mas uma coisa é tremenda, Senhor. Ele tinha que profetizar a povos, reis, nações e línguas. E nós cremos que esta mensagem nesse dia final é o cumprimento desta profecia. Nós não somos incrédulos em Apocalipse 10, de 1 a 7. Muito menos somos incrédulos em Apocalipse 10, de 8 a 11. Mas estamos aqui confiados no que o Senhor já fez. Já comemos o livrinho, já profetizamos, já sentimos o doce e o amargo dele. E agora estamos profetizando a povos, reis, nações e línguas, de que o Senhor tem um novo nome. B-R-A-N-H-A-M é um novo nome que o Senhor tem, porque um gentil levaria seu nome. Jeová Jirê, parágrafo 100. O Senhor disse isto através do seu profeta. Então, Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos comer esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.